com a igreja essa noite o texto da palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Vou esperar o Lucas colocar ali. Diz o texto assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadecem dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Até o versículo 39. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para você. O que é que significa a palavra desistir para você? Qual é o significado dessa expressão? Eu desisto. Você já desistiu de alguma coisa na sua vida? Existem muitas pessoas que desistem de relacionamentos, de estudo, de trabalho, de família, da vida. Existem muitas formas de você desistir. Mas a palavra ela vem ao nosso encontro nos mostrando que existem muito mais razões para que a gente continue do que para que a gente desista. Ou melhor, existem muito mais motivos para que a gente resista do que desista. Então, na vida cristã, é claro, a vida, como qualquer outra, ela é feita de alegrias, mas também de dissabores. Dias de vitórias, mas também dias de derrotas. E a gente precisa compreender um pouco do contexto histórico desse texto de Hebreus que a gente acabou de ler. E a gente pode situar, primeiramente, que esse texto ele foi escrito para os judeus da dispersão. Aqueles que, por tantas razões, ou por perseguições, ou mesmo por conta do exílio da Babilônia que haviam sofrido, já haviam sido dispersados. Desde então, o povo judeu, de muitas maneiras, era eventualmente perseguido e, por conta disso, ele foi se espalhando por todo o mundo antigo. E é provável que esse livro ele tenha sido escrito antes da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, pois, segundo os registros, ainda não haviam cessado os sacrifícios. O próprio autor do livro de Hebreus nos dá conta disso. Quanto à autoria, durante muitos anos foi atribuído ao apóstolo Paulo a autoria desse livro, mas hoje em dia, com base em estudos e comparações, já se sabe que a possibilidade de que tenha sido o apóstolo Paulo o escritor desse texto é remota. Então, o que se sabe é que foi escrito esse texto especialmente para cristãos que haviam vindo do judaísmo e que estavam vivendo esse tempo de perseguição pela fé abraçada, porque também os cristãos eles eram perseguidos, podemos dizer, de muitas maneiras,
duplamente, tanto pelo fato de terem vindo do judaísmo, como pelo fato de terem abraçado a fé cristã. E é possível que o contexto histórico desse texto, de forma mais específica ainda, ele se enquadre no período do imperador romano Cláudio, em 49, quando em Roma ele expulsa os judeus. Esse texto, como falamos então, ele é escrito, se nós formos delimitar, por volta do ano 49. Jesus viveu mais ou menos até o ano 33, ou um pouco mais, ou um pouco menos, não é uma data precisa, né? Pode haver aí 1 ou 2 anos de diferença. Isso é muito comum, até por conta da questão de datação, de tempos. Mas o que se pode observar é que pouco tempo depois da mensagem do Evangelho, ela ter saído de Jerusalém, Judéia e Samaria, ela já estava chegando nos confins da terra, até os cantos mais distantes do mundo antigo. E esse texto ele mostra então com clareza essa perseguição e a maneira pela qual os cristãos eles deveriam resistir a essa perseguição que estava sendo empreendida contra eles. E não havia apenas o fato deles serem perseguidos pela sua fé, mas também a atitude muitas vezes determinada de judeus que queriam trazer os cristãos de volta à sua fé. Então, a carta de Hebreus ela é corretamente descrita como uma palavra de exortação e encorajamento, que é, na verdade, o propósito central desse livro. O autor de Hebreus ele chama, inclusive, os seus leitores para uma ativa e corajosa resposta. Ele diz que a vida cristã não é uma vida para ser vivida de forma encolhida, ensimesmada, sem propósito. Pelo contrário, a vida cristã é uma vida que nos chama para fora. Somos desafiados a cada momento nas nossas vidas assim. Outro tema que também é enfatizado é que Jesus é melhor do que a velha ordem. E ele deixa muito claro isso dizendo que, olha, aquilo que Cristo fez é mais do que tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento. Então, a eficiência da obra de Cristo, ela é clara, é patente, não existe dúvidas sobre isso. Então, o que a gente vê aqui é que os cristãos que estavam caminhando nessa nova percepção de vida que é o Evangelho da Graça, não precisavam voltar atrás com medo de que a obra de Cristo não fosse suficiente. Imagine só a mente de um cristão novo convertido, vindo do judaísmo. Ele está deixando para trás uma tradição milenar. Ele está dizendo adeus para muito da sua cultura, da sua família, das suas tradições. Talvez hoje para muitos aceitar ou reconhecer a ação e a vida de Cristo em si seja algo muito mais simples nesse sentido do que aquilo que foi vivenciado e experimentado pelos primeiros cristãos. Em especial pelo fato da perseguição religiosa, que se dá primeiramente pelos judeus em relação aos cristãos e depois, quando o cristianismo ele chega em Roma, dos governantes romanos em relação aos cristãos. É nesse contexto, por exemplo, que vai surgir a espiritualidade nas catacumbas. A perseguição ela se torna assim tão forte, tão determinada em relação aos cristãos, que eles não têm lugar para se reunir. Então, os únicos lugares que eles poderiam fazer isso eram nas catacumbas. E as catacumbas eram aqueles lugares em que eram sepultadas as pessoas que ficavam abaixo da cidade de Roma. Então, os primeiros cristãos, sim, eles se reuniam em túmulos, em lugares, em espaços em que eram reservados para o sepultamento de pessoas. Porque se eles fossem cantar publicamente, se eles fossem expressar a sua fé publicamente, eles eram perseguidos e mortos. Como isso vai acontecer, por exemplo, quase todos os 4 primeiros séculos, ou melhor dizendo, os 3 primeiros séculos, só então no 4º século é que a igreja cristã ela vai ter
e também além de alguns outros éditos, algumas permissões que são concedidas aos cristãos ao longo desse período, que vão flexibilizar a possibilidade de culto e de expressão da fé cristã. Mas, fora isso, a gente pode citar, por exemplo, o impiedoso imperador Nero, que incendeia a cidade de Roma, incendeia apenas o lado romano e não incendeia o lado em que habitavam os judeus e os cristãos e coloca a culpa sobre eles. Veja, ele manda que a sua própria cidade seja incendiada e coloca a culpa nos cristãos e nos judeus. Por isso que eles, mais uma vez, são dispersados e são perseguidos assim de maneira terrível. Eles são lançados aos animais, eles são dependurados em estacas e queimados vivos. Os relatos que nós encontramos de historiadores da época, desse primeiro século, daquilo que foi feito com os cristãos, é trágico, é terrível. Então percebam que essa carta ela não está sendo escrita apenas como um estímulo para aqueles que não estão com vontade de ir à igreja ao domingo, que de repente acham que a sua fé ela pode ser maior ou menor se não for na escola dominical. Não, aqui era uma questão de vida ou morte. A questão aqui era se você assumiria publicamente a sua fé em Cristo e se o assumir publicamente essa fé em Cristo Jesus poderia, inclusive, lhe custar a vida. Então é algo que vai muito além, às vezes, da nossa própria capacidade de compreensão e de situar o nosso pensamento com relação a isso. E uma das lições importantes que esse texto bíblico nos traz é de que a resiliência e a resistência diante das lutas é mais do que necessário na vida cristã. Hoje em dia, o espírito de desistência está patente, está claramente posto na sociedade que a gente vive. E a gente vive numa época em que, em termos assim de medicina, de acesso à informação, de acesso à cultura, a humanidade ela nunca esteve tão bem em termos de conforto, de acesso, ainda que para muitos isso ainda não seja uma realidade. Mas para um número expressivo de pessoas do nosso tempo, isso está muito claro, o acesso à facilidade que você tem. Mas o que mais tem feito as pessoas deixarem o caminho é a desistência, esse sentimento de incompetência, de incapacidade, de que eu não sirvo para aquilo, de que essa mensagem ela não é suficiente para motivar a minha vida, para mudar aquilo que eu sou, para transformar a realidade da minha casa. Então nós precisamos aprender que o nosso tempo ele é marcado por uma expressão absoluta de desistência em muitas pessoas. Muita gente está desistindo com muita facilidade. Muitos casamentos estão acabando. Muitas pessoas têm deixado as igrejas. Muitas famílias têm se esfacelado. Muita gente tem abandonado muita coisa. Mas esse texto nos mostra com clareza sobre a perseverança e sobre a necessidade urgente que temos de nos voltarmos para a palavra e aprendermos através dela que nós precisamos, como cristãos, resistir. Em 1914, foi iniciada a Primeira Grande Guerra Mundial. Essa foi uma guerra, assim, que pode ser chamada como um marco na história do tempo presente, e para muitos autores isso está muito claro, especialmente pela mudança daquilo que acontece durante a guerra. Para você ter uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, foram utilizados elefantes, que carregavam metralhadoras em cima. As trincheiras, basicamente, foram a principal forma de ataque ou de luta entre os exércitos. Mas, ao mesmo tempo, você tem lá a utilização de bombas, de gases mortíferos, e aquilo ali acelerou absolutamente o processo tecnológico da sociedade. Alguns poucos anos depois, você tem
a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, centenas de milhares de pessoas mortas e a tecnologia, mais uma vez, ela avança. E ao longo de todo o século XX, nós vemos aí inúmeros conflitos, inúmeras guerras que ceifaram a vida de milhões de pessoas. Então, hoje, grande parte da tecnologia que a gente vive e que a gente utiliza, até, por exemplo, como o micro-ondas, que é um objeto que hoje em dia praticamente todo mundo tem dentro de casa, ele surgiu no contexto de Segunda Guerra Mundial. Quando o cientista estava lá um dia com um chocolate no bolso, testando o micro-ondas, e de repente ele põe a mão no bolso para tirar o chocolate e ele percebe que o chocolate está mole. E a partir daquilo ali, então, ele considera a possibilidade de colocar aquelas micro-ondas dentro de uma caixa de aço e então ali surge o aparelho de micro-ondas. Mas ao mesmo tempo que a tecnologia ela acelera, ela cresce tanto, se você pegar todas as mortes que foram contadas nos conflitos mundiais ou regionais durante o século XX, e você somar todas as mortes que existiram antes, desde os primeiros registros de conflitos e guerras mundiais, o século XX ele matou absolutamente mais gente do que toda a história da humanidade em tempos anteriores. Então, muitas vezes, o custo dessa tecnologia, desse crescimento, ele foi altíssimo. E, por outro lado, isso também não tem, sob muitos aspectos, resolvido questões existenciais, questões que estão presentes no coração e na vida das pessoas. Por isso que eu digo, muita gente tem desistido, filhos abandonados, estudos não concluídos, responsabilidades esquecidas, o próprio relacionamento com Deus tem sido deixado, tem sido abandonado. Muita gente desiste no caminho da fé quando perde a esperança em si mesma, porque não olha e entende que a segurança plena ela não provém de um estado material ou de um estado social, e de que qualquer ideologia, seja ela política, social, econômica ou qualquer que seja, não resolve a situação que é a situação da essência do ser humano. Que o problema da humanidade do nosso tempo é o ser humano. E o problema do ser humano está posto desde o instante em que ele cai, em que ele escolhe governar pelas suas próprias ações e seus próprios pensamentos o seu destino. Então, por mais que você construa de maneira intelectual, acadêmica, uma ideia, um propósito, um modo correto de governança, de direção, é evidente, é lógico que isso não vai dar certo. Porque a solução para o homem não está no homem. A solução para o homem está em Deus. E enquanto a humanidade não perceber isso, ela vai projetos atrás de projetos, ideologias atrás de ideologias, tentativas atrás de tentativas frustradas. Porque o homem, ele tenta encontrar solução em si mesmo e não busca a solução para os seus problemas em Deus. E todas as vezes que nós nos voltamos para nós mesmos, nós nos frustramos. Por isso que muitas vezes nós desistimos. É mais ou menos como a questão da salvação. Eu sempre tenho dito isso para os nossos jovens na escola dominical. Olha, se a gente fosse decidir sobre a nossa salvação, e se o ganhar ou perder a salvação dependesse de uma escolha nossa, nós estávamos perdidos por completo. Porque muitas vezes a gente não consegue decidir a roupa que vai sair de casa. Vai na praça de alimentação do shopping e não sabe a comida que come. Então, o homem, eu acredito que vocês concordam comigo, homens e mulheres são confusos. Nós somos confusos. Nós somos difíceis de sermos analisados, de sermos compreendidos.
E o esforço maior que fazemos ao longo da nossa vida é essa busca. E a maneira pela qual nós devemos buscar melhorar, aperfeiçoar, fazer crescer a nossa vida é através da palavra de Deus. A sociedade do nosso tempo nos convida a desistir quando a gente acredita que a gente não pode vencer as barreiras que a vida apresenta, o sedimento de impotência que atinge em cheio. Podemos nos lembrar aqui, por exemplo, de Elias, o profeta do fogo, que foi tomado pelo desânimo depois das ameaças de Jezabel e Acabe e fugiu para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele se coloca debaixo de uma árvore e diz assim: ó Senhor, toma agora minha alma, porque não sou melhor do que meus pais. Ele diz: Senhor, me mata, tira a minha vida, porque eu não dou conta. E aí você diz assim: como Elias, aquele que subiu numa carruagem de fogo aos céus, aquele que orou e a chuva veio depois de anos de sequidão, aquele que lutou bravamente sozinho contra 400 profetas de Baal, aquele homem que fez coisas extraordinárias no seu ministério, entrou num abismo depressivo gigantesco e se colocou debaixo de uma árvore e disse: Senhor, toma agora minha alma, porque não sou melhor do que meus pais. Portanto, nós não somos estranhos se, porventura, em algum momento da nossa vida, sentirmos algum desejo de tristeza, de desistência e até de morte. E Deus não nos abandona e Ele não nos odeia porque nos sentimos assim. Porque Ele conhece a nossa estrutura, é o que diz as Escrituras, e sabe que nós somos pó, Salmo 103. Quantas vezes nós nos sentimos desmotivados? Quantas vezes nós pensamos em jogar a toalha? É da nossa natureza vivermos assim. Mas observe o que diz o versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E é o próprio livro de Hebreus que nos fala sobre a essência e a natureza da fé, quando ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, ter fé significa esperar. É crer, como Abraão creu, contra a esperança. É quando você tem esperança e passa a ter mais esperança do que a esperança. É quando você acha que a sua crença não é suficiente para expressar aquilo que você espera, de que o impossível pode ser transformado em realidade. E não podemos nos esquecer daquilo que nos fala Efésios, de que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E a fé não é algo que vem de nós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se eu e você estamos nos sentindo abatidos, entristecidos, sem fé, não tente encontrar fé em você mesmo, porque você não vai achar. Não tente dizer assim: não, eu vou olhar para dentro de mim e vou me levantar e vou dar um jeito. É claro que esse motivacional é importante, mas abra sua boca e diga: Senhor, me socorre, me ajuda, aumenta a minha fé, me dá condições de olhar para além daquilo que eu estou vendo. Porque muitas vezes nós olhamos a nossa imagem diante do espelho e vemos o quê? Um caco. E quanta gente já nem mais consegue se olhar no espelho. Então eu e você não podemos voltar os nossos olhos para nós mesmos, e sim para Deus. Observe algumas expressões que podem compor esse rol de palavras ou de sensações que nos convidam a desistir. Vamos ver lá. A primeira delas, 1 João 4,18, o medo. O medo é uma coisa que está aí, presente. Medo da criminalidade, medo de perder o emprego, medo de ter uma doença incurável, medo de perder um ente querido. Medo. Existe até uma música que fala sobre o medo do medo que dá.
Ele repete o medo como sendo algo assim tão absoluto, tão absurdamente presente na nossa vida. E não podemos nos deparar com um texto como esse, porque o medo envolve, antes, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O amor que lança fora o medo é o amor de Cristo. Não é um amor de culpa, não é um amor de incapacidade, é um amor de cuidado. A segunda realidade que pode abater o nosso coração, a gente pode encontrar em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Observe que paradoxo o apóstolo Paulo expõe a igreja de Corinto, e ele inicia, peço que o Lucas volte lá, falando sobre, nesse versículo mesmo, ele fala sobre fraqueza. Ele diz, a fraqueza é algo que me dá prazer, porque ele percebe que nos momentos em que ele se sente mais fragilizado, Deus manifesta a graça sobre a vida dele e ele se torna mais forte ainda. Outra expressão que pode compor a nossa vida, a gente encontra em Mateus 11, 28. E Jesus nos fala sobre descanso quando nos sentimos cansados. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médico. O que mais que coloca aí, Lucas? Os sãos não precisam de médico. Ou seja, Jesus não veio chamar pessoas sãs. Nenhum de nós aqui está são. Todos nós aqui precisamos de algum tipo de tratamento. A começar de mim. Todos nós precisamos de algum cuidado, de alguma coisa que Deus precisa trabalhar na nossa vida e no nosso coração. E Jesus fala, eu vim chamar doentes. Eu vim chamar doentes e não justos. E nós estamos aqui porque compreendemos essa nossa necessidade. João, capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O medo da morte também está presente. A morte como a última barreira que foi vencida por Cristo Jesus. E João 6,48, a fome. Eu sou o pão da vida. E para encerrar, melhor dizendo, a sede. João capítulo 4, versículo 14, Jesus diz que é a fonte da vida eterna. Aquele que beber d'água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, eu quero convidar você essa noite a se agarrar na esperança. Guarde, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 23, a firme confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Muitos na caminhada da fé desistiram ao longo da vida e da história da igreja cristã. Um deles foi Demas. Ele foi cooperador do apóstolo Paulo durante seu primeiro aprisionamento em Roma, mas amou mais as coisas do presente século e deixou o caminho. Ele é citado algumas vezes no Novo Testamento, primeiro com Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações, lá em Colossenses 4,14. Depois, em Filemão 1,24, é mencionado Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, colaboradores que mandam saudações. E, por fim, o apóstolo Paulo, na sua última carta, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando ele fala sobre Demas, ele diz o seguinte, que Demas amou o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Então, muita gente pode abandonar a fé, pode abandonar, deixar o caminho da fé. E, por fim, nos lembremos da parábola do semeador e da sua explicação. Jesus dá uma explicação sobre a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Ele diz que todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno
e arrebato o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E a pergunta que eu quero deixar para mim, primeiramente, e para você é: que tipo de solo nós temos sido? Que tipo de discípulo nós temos nos tornado diante do Senhor? Que nós não desistamos no caminho da fé e que a gente possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas lutas, a despeito daquilo que nos aguarde, que nós não sabemos. É verdade que às vezes pensar e falar é mais fácil que viver. Mas acredite, essa palavra, ela não é apenas para você, mas ela é primeiramente para mim, porque eu preciso tanto dela quanto você. Que Deus abençoe ricamente a nossa vida e que nos faça crescer para a glória do seu nome. Amém.